Que você possa ter essa palavra no teu coração. Aquele que começou a boa obra em mim, ele vai terminar em nome de Jesus. Amém? Diga para o irmão do teu lado, ele vai terminar, meu irmão. Aleluia. Deus não começa as coisas e para. Deus, ele termina. E o que ele começou na sua vida é glorioso e ele vai terminar. E a glória da segunda casa vai ser maior do que a primeira, amém? Glórias a Deus. Gostaria de convidar a tua vida a abrir comigo a tua Bíblia em João, Evangelho de João, capítulo 6, versículo 5. Evangelho de João, capítulo 6, versículo 5. Glória a Deus. O Espírito Santo está falando ao nosso coração sobre quando Deus nos provoca, sendo provocados por Deus. E eu quero que você entenda que não é uma provocação no sentido pejorativo, no sentido ruim, no sentido de te levar a fazer coisas erradas, não. Mas Deus, ele permite situações na nossa vida para gerar em nós ações que vão mudar os céus sobre nós. A palavra do Senhor, ela diz: o que ligares será ligado no... Quem que tem que fazer essa ligação? Quem? Nós. Jesus estava falando isso para a igreja. Pedro tem uma revelação sobre quem é Jesus. Jesus diz que sobre essa revelação de Pedro a igreja seria edificada. E Jesus diz: o que é a igreja? Edificar, ligar na terra será ligada no céu. O que desligar na terra será desligado no céu. Irmãos, isso nos leva a entender a autoridade que nós temos. E nós falamos no domingo passado que um dos motivos pelos quais Deus nos provoca é porque Deus deu isso a nós, ao homem, o domínio aqui na terra. Diga para a pessoa do teu lado: Deus te deu domínio, meu irmão. E eu quero que você entenda isso. Quando Jesus entrou no teu coração, Deus restituiu o domínio sobre a sua vida. Amém, meu irmão? Então somos nós quem temos que agir em Deus. Quando Jesus veio como homem, e eu quero que você entenda o porquê Jesus veio como homem. Ele precisava ter um corpo físico. Ele, sendo Deus, se esvaziou de toda a glória de Deus, de todos os atributos de Deus, onisciência, onipresença, né? Tudo aquilo que é característico de Deus. Jesus se esvazia de tudo isso e se torna um homem como eu e você, sujeito às mesmas lutas que eu e você. Quando Jesus estava aqui na terra, ele era literalmente homem. E porque o Espírito Santo de Deus encheu a vida de Jesus, ele fez tudo o que ele fez. E ele disse para nós que se nós crêssemos nele, nós faríamos o que ele fez e obras ainda maiores nós faríamos. Porque o Espírito Santo habita dentro de nós, amém, irmãos? Mas Jesus precisava agir na terra como homem. Por quê? Por que Deus fez isso? Porque quando Deus coloca um princípio, ele cumpre o que ele diz. E a Bíblia fala no Salmos 115, versículo 16, não precisa abrir, quero que você mantenha aí em João capítulo 6, mas no Salmo 115, eu quero ler isso aqui para vocês, porque é importante, para que você entenda esse princípio de autoridade. Diga comigo: eu tenho autoridade. Diga: a autoridade está sobre o Filho de Deus. Você é filho de Deus, meu irmão? Amém? Então dá um aleluia aí. Aleluia. Então tem autoridade. Salmo 115, versículo 16, a Bíblia diz assim: os mais altos céus são do Senhor, mas a terra deu-a ele aos filhos dos homens. A terra pertence a nós, amém, irmãos? E é por isso que o que você liga na terra é ligado no céu.
É por isso que Deus nos provoca para gerar em nós ações aqui na terra, para os céus se moverem em nosso favor. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Você está entendendo isso, amém? É por isso que nós temos que tomar muito cuidado com o que falamos, com aquilo que sai da nossa boca, porque a autoridade está sobre nós. Alguém aqui talvez já pode ter tido a experiência de amaldiçoar, talvez não de uma maneira consciente. Eu me lembro que quando nós viemos aqui para esse salão, às vezes a gente é contaminado com algumas coisas, até para tentar levar vantagem, né? E eu me lembro, eu não sei com quem eu estava conversando, mas alguém perguntou, e como que vai a reforma? E às vezes a gente, né, com aquele pensamento, não vou ficar falando como que está, ou porque talvez alguém pode pensar errado. E eu lembro que eu disse assim, não, nós estamos indo devagar. Devagar nós vamos fazendo o que Deus tem para nós. E foi muito claro quando o Espírito Santo naquela hora deu um cutucão, vamos dizer assim, e disse, olha, você está dizendo que vai ser devagar o que eu quero fazer na igreja. Você está me limitando. O Senhor falou isso de uma maneira muito clara ao meu coração, porque eu estava declarando que ia ser devagar. Quantos estão entendendo? E eu falei, Deus me perdoa por isso, eu repreendo isso. Nós vamos no ritmo que o Senhor tiver para nós. Se vai ser rápido, porque Deus pode fazer as coisas rápidas também, amém ou não? Então cuidado com o que sai da tua boca. O que você liga na terra é ligado no céu, amém, meu irmão? Esse é um dos fundamentos sobre o porquê Deus nos provoca. Agora sim, vai comigo lá para o Evangelho de João, capítulo 6, nós vamos ler o versículo 5. Jesus fez isso no Novo Testamento. No Velho Testamento, nosso Deus, o Pai, agiu fazendo esse tipo de provocações na vida de pessoas, para poder gerar ações na vida delas. Houveram pessoas que tiveram ações corretas, mas houveram pessoas que agiram de maneira errada. Houveram aqueles que agiram de maneira errada e depois se arrependeram e consertaram. Foi o caso de Jonas. Deus falou, Jonas, faça tal coisa. E Jonas fez o contrário daquilo que Deus mandou ele fazer. E por causa disso, Jonas foi parar numa tempestade, depois na barriga do peixe. Mas lá dentro daquela situação ele se arrependeu e o Deus de misericórdia mudou a história dele. E ele voltou ao lugar da onde ele não deveria ter saído, no centro da vontade de Deus. Amém, irmãos? Houveram pessoas que falharam nessas provocações de Deus. Quando Jesus disse para aquele jovem rico, vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres, depois vem, segue-me. Aquele moço saiu, abandonou o chamado de Jesus, entristecido porque ele tinha muitas posses. Mas a Bíblia fala que aquele que dá vai receber, irmãos? Sim ou não? Amém ou não? Lucas capítulo 6, versículo 38, dai e dar-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante vos darão, porque com a mesma medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Se aquele jovem rico tivesse abençoado, segundo a palavra de Jesus, se ele tivesse feito aquilo, vocês creem comigo que Deus teria restituído muitas vezes mais para ele? Quantos creem que Deus cumpre a palavra dele? Você entendeu, irmãos? Jesus falou para ele, olha, faça isso. Se ele tivesse feito, o Senhor teria devolvido tudo a ele, porque o Senhor abençoa aqueles que abençoam, amém? Mas aquele jovem rico foi embora. E nós já falamos que Jesus pediu aquilo para o jovem rico, não porque Jesus queria que ele não tivesse nada, não era isso. O problema é que o coração do jovem rico estava nas riquezas que ele tinha, e Deus precisa quebrar aquilo que atrapalha ou que afasta a gente do coração dele. Jesus não pediu para Zaqueu vender tudo que tinha. Zaqueu era uma pessoa rica? Sim ou não? Era. Jesus não pediu para Nicodemos fazer isso. José de Arimateia foi quem
sepultou o corpo de Jesus, Jesus não pediu para José de Arimateia vender tudo que ele tinha, mas ele pediu para o jovem rico, porque o coração do jovem rico estava preso naquelas coisas. Tudo aquilo que Jesus pedir para você, faça, porque Ele está movendo na sua vida, amém, meu irmão? O Senhor vai nos provocar, e aqui a gente encontra Jesus provocando um homem. João capítulo 6, versículo 5, a palavra diz assim: Jesus, erguendo os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, disse a quem? A Filipe: onde compraremos pão para toda esta gente comer? Ele perguntava isso somente para o quê? O testar, pois já sabia o que ia fazer. Eu quero que você entenda que quando Deus te pergunta alguma coisa, Ele já sabe a resposta, amém, meu irmão? Mas Ele quer nos provocar, Ele quer gerar em nós inquietações, Ele quer gerar em nós avaliação, para saber se está acontecendo, se está no rumo, e se não estiver, fazer os ajustes necessários. E nós, muitas vezes, povo de Deus, quem é povo de Deus aí? Dá um aleluia. Nós muitas vezes, como povo de Deus, achamos que é só orar e vai dar tudo certo. Então nós espiritualizamos muitas vezes o que é natural, o que deveria ser feito com sabedoria, com conselho. A Bíblia fala na multidão dos conselheiros a sabedoria. E às vezes o povo de Deus quer jogar em outra. O que é espiritualizar o que é natural? É querer que Deus assuma toda a responsabilidade. É falar: Deus, olha, eu jogo tudo para o Senhor, e o Senhor mastiga aí certinho e devolve para mim já no jeito de eu engolir. E não é assim. Você entende isso, meu irmão? Amém? E é por isso que Deus nos provoca. Jesus fala com Filipe. No momento ali, Filipe já estava conhecendo a Jesus, já estava sendo ensinado, e agora era a hora de Jesus ver se Filipe cria ou não. E ele pergunta algo para testar. Ele queria, nós falamos isso domingo passado, sobre aquela tempestade que os discípulos passaram. Jesus queria que os discípulos tivessem atitudes corretas. Deus vai te mostrar, Ele já sabe. Diga para o irmão do teu lado: Ele já sabe tudo sobre você. Você crê nisso, meu irmão? Amém? Salmo 139 fala que antes que a palavra chegue à nossa boca, Ele já conhece. Conhece o nosso sentar, o nosso levantar. Ele conhece tudo de nós, amém? Mas sabe qual que é o problema? Muitas vezes nós não conhecemos. Nós não sabemos o tamanho da nossa fé muitas vezes. Nós muitas vezes não sabemos o que está dentro de nós. E Deus precisa que a gente saiba. E se aquilo é positivo, a gente louve a Deus e caminhe. E se aquilo que Deus nos mostrar é negativo, nós joguemos fora através da oração em nome de Jesus. Amém? Quando o Senhor se manifesta a Isaías, lá em Isaías capítulo 6, o Isaías vê o Senhor, e a luz de Deus é refletida na vida de Isaías, e tanto Isaías contempla a glória de Deus, como Isaías também contempla os seus próprios erros, e ele reconhece que ele era um cara fofoqueiro, ele era um homem de lábios impuros, e que habitava e que caminhava com pessoas do mesmo jeito. Ele fala: eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Ele não só praticava algo que era errado, como andava junto com quem praticava o que era errado. Diga para o irmão do teu lado aí: cuidado com quem você anda, meu irmão. Isaías teve um deslumbre do que precisava mudar na vida dele. Deus provocou Isaías. Deus permite que a gente, e faz a nós perguntas, para que nós possamos pensar e analisar aonde estamos. Nós precisamos compreender essas coisas, porque o Senhor precisa que a gente haja. Você precisa agir da maneira que vai acionar o poder de Deus sobre a tua vida. Amém, meu irmão? Há pessoas que passam anos e anos e anos na casa do Senhor, mas elas não provam daquilo que Deus tem para elas.
É possível uma pessoa estar na casa de Deus e comer migalhas do que Deus tem? É possível isso? Sim ou não? Mas quantos acreditam comigo que Deus tem manjares para nós e não migalhas? Quantos creem? Depende de nós. Então busque ao Senhor. E Deus, Ele permite essas coisas. Deus nos provocará através de palavras. Quem aqui já teve uma experiência de vir ao culto e aquela palavra ser uma palavra assim que mostrou áreas erradas da tua vida, foi como um puxão de orelha e você saiu e falou: Deus está vendo o que eu estou fazendo. Quem já passou por experiências assim? Deus trabalha assim conosco, amém? Deus não desiste de você. Cuidado para você não ser precipitado. Cuidado para você não tirar análises precipitadas da situação. Saiba entender em Deus o que você está passando e compreender que aquilo... A Bíblia fala que algumas coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, amém? Alguns falaram amém aí, né? Não é algumas coisas, são todas. Todas incluem aquelas situações difíceis, amém? Mas a gente não quer isso, né? A gente quer que só as coisas que a gente considera como boas, e aí, isso aqui é uma tribulação, como que isso aqui vai se tornar algo bom? Deus conhece, é por isso que a palavra fala que os caminhos do Senhor, Isaías 55:8, não são os nossos caminhos. Confie no Senhor, amém, meu irmão? Não seja precipitado. Tinha um diácono que era muito precipitado em tomar as suas decisões, fazer as suas análises. E certa vez o pastor chamou ele para dar uma saída, e eles saíram juntos, e foram se distanciando da cidade. E o pastor então parou num lugar, num bar, perto da estrada, e desceu com o diácono. E o diácono desceu, e quando o pastor chegou lá no moço do bar, o pastor falou assim: me dá uma dose de pinga. O diácono falou: 2. Quando o moço do bar veio e colocou o copo aqui, colocou o outro copo, encheu, o diácono mais do que depressa pegou o copo dele e bebeu. E o pastor enfiou o dedo dentro do copo, falou: nossa, eu tinha cortado meu dedo ali atrás, precisava desinfeccionar. Aí o diácono olhou para ele, pôs a mão no queixo e falou assim: eu estou numa dor de dente terrível. O rapaz foi precipitado. Ele achou que o pastor queria tomar um gole, né? Irmãos, às vezes Deus está permitindo a gente passar por alguma coisa e a gente se precipita em tirar conclusões. Não seja assim. Que você possa entender que tudo que você está vivendo, Deus tem um plano para isso. Amém? Deus que incomodou Filipe. E nós queremos falar um pouquinho sobre essas coisas, complementar o que foi falado no domingo passado. Por que Deus nos provoca? Primeiro, porque Ele estabeleceu que a terra é para nós agirmos aqui. Tenha esse entendimento. Se você ficar de braços cruzados, eu te pergunto uma coisa: onde Deus habita hoje? Bate a mão assim no peito. A Bíblia fala que você é o templo Então Deus habita em você, amém, meu irmão? Por que a Bíblia fala que nós somos o corpo de quem? De Cristo. O corpo fica parado, estático. Ele se move, amém? Enquanto Jesus estava em carne, Ele agia, mas Ele subiu aos céus, e hoje Ele habita dentro de você e de mim, e nós somos o corpo dEle, então nós agimos nele, nesta terra, amém, meu irmão? Então Deus quer gerar ação, e é por isso que Deus vai tocar, porque às vezes nós estamos, e nós vamos falar algumas coisas sobre isso, às vezes nós nos acomodamos, e como nós somos, a gente se acomoda facilmente, e Deus precisa que a gente não se acomode, que a gente não retroceda, que nós, como o Tiago pregou, quarta-feira o Tiago pregou sobre acostumar com aquilo que Deus está fazendo, e a glória de Deus se tornar algo comum, algo que não tem tanto valor, algo que,
Isso aí eu vejo todo dia. E a pessoa perder aquele sentimento de valorizar o que Deus está fazendo. Como nós temos facilidade para isso, irmãos? E é por isso que Deus precisa nos provocar, para que nunca percamos a visão certa das coisas de Deus. Amém? Então eu quero que você, se você estiver anotando, depois está sendo gravado, né? Vai colocar no site também, você pode ver depois a pregação. Porque Deus nos provoca. Primeiro, quem lembra do que está escrito? Primeiro não, segundo, primeiro nós já falamos, né? Efésios capítulo 3, versículo 20, quem lembra de cor? Ora, aquele que é, para quê? Aleluia. Para fazer infinitamente mais. O que Deus tem para você, meu irmão, é infinitamente mais. Amém? Deus tem mais. Ah, mas eu tenho vivido tanta coisa boa em Deus. Mas você pode ter a certeza de que Ele tem infinitamente mais na presença dEle. Amém, meu irmão? Deus quer que você queira mais. Eu acho interessante, há pessoas que elas têm dentro delas uma atitude de sempre querer mais, de sempre desejar mais. Isaías capítulo 1, versículo 19 diz: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor do que? Dessa terra. Jesus fala em João capítulo 7, versículo 37 em diante. Jesus fala que, a Bíblia fala que no último dia de uma festa ele se põe de pé e ele diz: aquele que tem sede, venha a mim e beba. Jesus estava falando sobre pessoas que desejam coisas maiores na presença dele. Como é que está o desejo do teu coração? Será que você... A Bíblia fala que eu acho interessante, tudo na Bíblia tem um porquê. 2 tribos, quantas tribos o povo de Israel se dividia? Eram em quantas? 12. Deus os tirou do Egito e o objetivo deles era chegar onde? Na terra prometida. A terra prometida era depois do Jordão. Mas quando foi chegando perto da terra prometida, 2 tribos que possuíam animais olharam aquelas terras e falaram assim: olha, essa terra aqui é boa para nós. Nós podemos ficar aqui até uma terra larga, vai dar para nós cuidarmos dos nossos animais. Moisés, nós queremos ficar aqui. Irmãos, o que Deus falou para eles era a terra prometida, era uma terra que manava leite e mel. Mas eles aceitaram, ou se acostumaram, ou permitiram que algo menor do que o que Deus tinha, eles viessem a receber. Olha para mim aqui um minuto. Se você quiser, se você não se posicionar, Deus tem uma bênção, Deus tem bênçãos 100% para você, amém? Mas se você e eu não nos posicionarmos, nós podemos viver apenas 50% do que Deus tem para nós. Nós podemos viver apenas um pouco do que Deus tem para nós, porque depende do nosso desejo, amém? Quantos estão entendendo o que eu estou falando? É por isso que Deus nos provoca, porque muitas vezes, talvez você pode reconhecer isso na sua vida, quando você começou algum projeto, algum propósito, você era cheio daquilo, você falava sobre aquilo, você cantava sobre aquilo, todos que chegavam perto de você, você já logo tocava no assunto, porque aquilo enchia teu coração, e a Bíblia fala que a boca fala do que o coração está cheio. Quando a gente está empolgado, é tão gostoso, não é? Quem já viveu momentos assim na sua vida, que você se sentiu assim, né, empolgado? Aquilo era, tudo se resumia na sua vida àquela situação. Mas às vezes começou aquele projeto, aí vieram lutas, de repente todo aquele esplendor começou a diminuir, e aquela empolgação começou a se tornar menor, e a pessoa começou, os passos que antes eram tão rápidos, eram tão fortes, começaram a ser mais curtos, começaram a ser mais lentos, e a pessoa começou a caminhar de uma maneira vagarosa. Alguém já passou por situações assim?
Só 2 pessoas? Você já passou por isso? Não. Eu acho que é difícil uma pessoa que não passa por isso. Muito tempo atrás nós falamos que o balde da visão de todos nós, ele tem furos. Quando a gente vai começar, quem já fez uma viagem aqui para algum lugar? Quem já voou? Expectativa. A pastora Cláudia, ela tem bastante expectativa, né? A nossa filha mais nova, mais velha, quando foi nascer, quanto tempo antes estava pronta a mala? Hã? No 7º mês, a mala que ia para a maternidade já estava pronta. Aí a Jael teve que nascer de 7 meses e meio, né? Quando a gente está esperando algo que é muito importante para nós, como a gente fica empolgado. Vai viajar, nossa, arruma as malas cedo, é o começo da viagem, que maravilha. Quando a gente está chegando também no destino desejado, estou vendo, que maravilha. Mas aquele período entre a saída e a chegada, aquele período que às vezes é demorado. Quem já viajou para algum lugar e perguntou, seja para o pai, para a mãe ou para alguém que estava ali no comando, dirigindo, perguntou, falta muito, quem já fez isso? Porque às vezes a gente vai ficando incomodado. Nossa, você não chega. O tempo de espera às vezes faz a gente desanimar. Isso acontece com quase todas as pessoas. Então Deus nos provoca para não deixar a gente perder o alvo. A gente tem uma visão, aí começamos a caminhar, parece que a visão vai se esgotando. Deus renova a visão e nós continuamos e nós prosseguimos, porque Deus quer cumprir na sua vida o projeto que Ele tem para você. Amém, meu irmão? Então nós precisamos entender isso. Deus tem muito mais para nós. Se você crê, diga amém. Mas busque isso para a sua vida. Coisas que os olhos não viram, que os ouvidos não ouviram, que não penetrou no coração do homem, é aquilo que Ele tem guardado para aqueles que o amam. Deus pode fazer muito mais na sua vida. Você não precisa ser aquela pessoa que fala, nossa, ia ser tão bom se acontecesse tal coisa. Meu irmão, não viva nessa dimensão, ia ser tão bom. Não, se esforce para que isso que você diz que é tão bom, seja real na sua vida. Amém? Não seja um sonhador, mas seja alguém que faz os sonhos se tornarem realidades na sua vida. Amém, meu irmão? Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Deus quer levar você além. Eu fico imaginando, sabe? Aleluia. Sabe uma coisa que eu quero ver acontecer em Deus? Eu quero ver uma pessoa chegar na igreja sem braço, e eu orar por ela, e eu ver assim, sair aquele esqueletinho assim, e aí começar a aparecer as células e tudo, e se formando, e o povo tudo, meu Deus, e eu também do lado, meu Deus. Eu sonho com isso. Você tem que querer coisas maiores em Deus, amém? Porque Deus pode, aleluia. Pedro andou sobre as águas. Tem 2 tipos de pessoas: aqueles que querem provar do sobrenatural e aqueles que querem ficar no lugar de conforto, de segurança. Os 11 discípulos ficaram dentro do barco, mas Pedro saiu e foi o único que andou sobre as águas. Você pode fazer a sua escolha. Você vai andar sobre as águas ou vai ficar dentro do barco? Ali só dizendo para Pedro, vai Pedro, vai lá, mas eu não vou não, vai você. Se morrer é você, eu estou aqui, né? Deus quer fazer na nossa vida, amém? Diga para a pessoa do teu lado aí, uma outra resposta sobre o porquê Deus nos provoca. Diga assim, porque a unção vai sendo consumida. Vocês lembram quando aquela mulher toca em Jesus, a mulher que tinha o fluxo de sangue, quando ela toca em Jesus, o que Jesus diz? Eu senti que de mim saiu o poder. Sabe por que Jesus estava sempre orando, sempre buscando, sempre
tirando uma sós com Deus, porque Deus o enchia, o Espírito Santo o enchia, e ele ia ministrando, ia se esvaziando, ia derramando, ia tocando, ia liberando, e aquilo ia sendo consumido, a unção ia sendo consumida, e ele precisava voltar à fonte e receber uma recarga nova, um novo frescor, para voltar e fazer tudo de novo. Amém, irmãos? A nossa fé, ela se desgasta. Nós vamos usando ela, nós vamos usando e nós precisamos recarregar. Quantos concordam comigo? Diga amém. A Bíblia fala lá no livro de 1 Reis, capítulo 19, que um homem chamado Elias estava cansado. Se você ler um pouquinho antes, você vai ver que Elias orou e Deus multiplicou o azeite e a farinha da viúva. Você vai ver que Elias orou e por 3 anos e meio não choveu. Ele orou de novo e tornou a chover. Ele orou e Deus mandou fogo do céu. Você vai ver que Elias estava usando o poder de Deus na vida dele de uma maneira tremenda. Mas chegou uma hora que Elias sentiu a necessidade de um renovo. Diga para o irmão do teu lado: você precisa se renovar, meu irmão. Ele não entendeu não. Dá um sorriso assim para ele. Fala: renova a sua vida. Amém? Amém? Eu chamo isso de manutenção espiritual. Renova. Porque a gente se desgasta. Nós precisamos renovar. A palavra fala que Deus mandou o anjo, lá em 1 Reis 19, verso 5. Mandou o anjo para Elias. Mas entenda que o Senhor provocou Elias. O anjo chegou com água, com pão, mas ele não abriu a boca de Elias e colocou lá e pegou a mandíbula de Elias e segurou na cabeça e começou a mover o queixo de Elias. Depois levantou Elias assim, né? Engole, engole, engole. Não. O anjo falou para Elias: ó, acorda, levanta, come e bebe. Sabe o que ele disse depois? Porque te será longo o caminho. Quantos aqui estão esperando Deus dizer: a sua vitória chega hoje? Quantos aqui estão esperando? Mas há momentos que Deus fala assim: o teu caminho ainda vai ser longo. A gente não quer ouvir isso, né, irmãos? A gente quer ouvir que a bênção chegou. Tá agora, pega, leva que é tua, vai que é sua, Tafarel. Mas às vezes Deus tem que falar: olha, você pode comer e beber, pode renovar, porque tem muito chão pela frente. Ouça o que o Espírito Santo está dizendo contigo, amém, meu irmão? Renove a sua vida. Elias se levantou, comeu, bebeu e fez o quê? Fez o quê? Dormiu de novo. Sabe o que isso me ensina? Que às vezes Deus fala com a gente uma coisa, a gente vai, prova tudo, recebe, oh glória, aí sai da igreja para fora: ah, vou dormir de novo, acho que esse negócio não é para mim não. Mas Deus não desistiu de Elias. O anjo vai a segunda vez e acorda ele de novo. Deus está te acordando de novo hoje, amém, meu irmão? E diz para nós: come, bebe, porque você precisa. E Elias levantou, comeu e bebeu. E a Bíblia fala que com aquela comida, com a força daquela comida, ele caminhou 40 dias e 40 noites. Diga para o irmão do teu lado aí: Deus vai te fortalecer para você conquistar, meu irmão, em nome de Jesus. É por isso que Deus nos provoca, para a gente agir. Dá um aleluia aí em nome de Jesus. Glória a Deus. E Deus nos provoca, porque nós precisamos estar atentos espiritualmente. Nós não podemos perder a nossa atenção. A Bíblia fala que Neemias, quando foi reconstruir o templo, reconstruir a cidade, com uma mão ele trabalhava na reconstrução e com a outra mão ele segurava a espada. Ele estava dizendo, em outras palavras: eu estou atento, estou fazendo o que Deus me mandou fazer, mas não estou de bobeira. Se o inimigo vier, vai ser a espada nele. Eu não estou aqui desapercebido, como se eu estivesse num playground, como se eu estivesse num parque de diversões, como se eu estivesse, né,
já como se eu já estivesse no paraíso. Meu irmão, nós não estamos ainda no lugar de descanso, nós estamos no lugar da guerra. Então guerrie em nome de Jesus, amém, meu irmão? A Bíblia fala que Neemias teve essa ação de estar protegendo, fazendo o que Deus mandou, mas protegendo. Então Deus precisa nos provocar para que a gente não se acomode. A Bíblia fala que os guerreiros que foram com Gideão para a batalha, os 300 de Gideão, beberam a água, chegaram para beber a água, se abaixaram, não tiraram os olhos do que estava acontecendo, pegou aqui a água, trouxe na boca, bebeu, atentos. Diga para o irmão do teu lado, você está atento, meu irmão? Diga para o outro irmão do outro lado, você está atento, ô guerreiro? Tem gente que está igual, desculpa a palavra, mas tem gente que está meio boba assim, né? O que está acontecendo? O que está acontecendo? Nós não podemos estar desapercebidos. O que você tem enfrentado? Você consegue discernir se é um ataque espiritual? Se é Deus dizendo para você, meu filho, você precisa orar. Deus falou para mim e para minha esposa, em relação a essa batalha com a Ana Paula, vocês têm que orar. Vocês têm que se ajuntar e orar. Irmãos, eu vi literalmente, quando nós fizemos a primeira vez, a dor saiu na hora. Não é, meu amor? Deus é Deus na nossa vida, mas nós temos que lutar, amém? Deus permite provocações para nos levar a agir. Você está entendendo o que Deus está falando com você? Que você possa, nós vamos terminar essa mensagem hoje, mas que você possa, eu louvo a Deus pela vida do Tiago, fez o blog para nós. Você possa, eu fui pregar ontem, né, lá, aqui na igreja, via internet para o Japão, mas antes eu escutei a palavra de domingo. Irmãos, me fortaleci. E eu falava lá, amém, e eu dizia aqui, amém. A gente tem que remoer as coisas dentro do nosso coração para Deus plantar profundamente dentro de nós, amém? Que você possa remoer, veja depois no blog. Mas essas são razões porque Deus nos provoca. E eu quero terminar falando daquilo que Deus precisa arrancar da nossa vida. Deus nos provoca porque existem alguns inimigos que são muito habilidosos. Nós temos facilidade de repreender aqueles inimigos, né? Vamos dizer assim, os gigantes. Gigante não dá para se esconder, ele é gigante, ele é grande, você já vê e fala, eu te repreendo. Mas existem aqueles inimigos pequenos, aqueles pequenos detalhes que às vezes nós não estamos percebendo, que vão se instalando. Quem já viu uma sanguessuga aí? Eu só vi pela televisão, ao vivo eu nunca vi. Mas a sanguessuga, ela vai sugando, né, o sangue da pessoa, vai roubando as energias. O diabo, irmãos, se ele não pode derrotar a pessoa no primeiro combate, você pode ter certeza que ele tenta outras estratégias. Ele tenta trabalhar no escondido, como dizem aí no mundo, né, comer pelas beiradas. O diabo tenta fazer isso, roubar as forças. E existem algumas coisas que eu quero que você possa guardar, para que Deus precisa nos provocar para que esses inimigos, se grudaram em nós, eles sejam arrancados, em nome de Jesus, amém? Primeiro deles, no livro de 2 Reis, capítulo 5, não precisa abrir, você leia depois vendo o blog, você pode ler em casa, mas fala sobre Naamã, um herói. Quantos aqui já experimentaram de coisas abençoadas diante de Deus? Quem já provou de coisas abençoadas? Só esse pouquinho de gente? Vou perguntar de novo, quem já foi abençoado, já conquistou alguma coisa na presença de Deus aqui? Irmão, você precisa lembrar disso, porque é o que eu perguntei um pouquinho de gente, você nunca foi abençoado por Deus? Misericórdia, eu estou na igreja porque Jesus me abençoou. Um dia que eu estava no momento, eu e minha família no momento difícil, buscando cura para alguém da minha família, e Deus tocou e trouxe a paz. Eu tenho muita coisa para eu adorar ao Senhor, porque Ele fez e tem feito na minha vida. Você consegue lembrar do que Deus tem feito na sua vida? Quem já orou por uma cura e recebeu a cura de Deus?
Aleluia. Quem já orou por uma porta aberta de vitória, de prosperidade, e Deus abriu a porta para você? Quantos fizeram um pedido que não tinha nada a ver com isso, era outra área, e você viu Deus respondendo para você? Então dá um aplauso a Ele aí, bem forte. Dá um glória a Deus aí, dá um aleluia. Dá um aleluia para estrondar aqui. Fala aleluia, glória a Deus. Tu és digno, Senhor. O Senhor tem manifestado no nosso meio. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus por tudo que Ele é, por tudo que Ele faz, por tudo que Ele tem feito e por tudo que Ele fará. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia, aleluia, oh aleluia. Nós não podemos esquecer, amém, meu irmão? Mas cuidado. Cuidado para que aquilo que é bênção não se transforme em maldição. Naamã era um herói, ele tinha alcançado algumas coisas, mas de repente ele começou a ficar orgulhoso. Eu sou o herói. E Naamã começou a achar que ele era mais do que realmente o que ele era. Olha para mim aqui, tudo que você conquistou em Deus, foi Deus fazendo através de você, amém, meu irmão? Não foi pelas suas habilidades, nem pelas minhas, foi pela bondade de Deus. Naamã precisou vencer algo chamado orgulho, e Deus permite algo para provocar a vida dele. Deus permite uma lepra. E eu louvo a Deus porque Naamã vai buscar, ele age para buscar mudança. Ele responde de maneira favorável à provocação de Deus. E ele vai até o profeta. Mas chegando lá, o orgulho começa a falar alto demais. E Naamã queria que o profeta fizesse do jeito que ele achava que tinha que ser. Ei, presta atenção. Não é do seu jeito, não é do meu jeito, é do jeito de Deus. Amém, meu irmão? Não é do nosso jeito. Naamã achou que o profeta sairia e talvez diria, oh, grande herói, e invocasse o nome do Senhor e passasse a mão, mas o profeta, por instrução do Senhor, nem foi lá receber. Mandou o ajudante, falou, vai lá e manda ele banhar 7 vezes no rio Jordão, um rio sujo, um rio totalmente barrento. E Naamã voltou indignado. Mas o problema de Naamã era o orgulho. Deus queria cuidar, tratar disso, porque o orgulho precede a queda. Deus resiste ao soberbo. Você entende isso, meu irmão? Se alguém quer ter Deus como inimigo, é só ser alguém orgulhoso. É só ser alguém soberbo, olhar de cima para baixo e achar que é melhor do que os outros. Vai ter Deus como adversário, porque Deus resiste ao soberbo. Diga para o irmão do teu lado, isso não vai pegar em você, meu irmão, em nome de Jesus. Eu louvo a Deus porque quando Deus trata pela segunda vez com Naamã, Naamã resolve obedecer. E ele tira a armadura, ele tira as vestes, ele vai tomar banho naquele rio barrento, ele se humilha. E a Bíblia fala que a carne dele ficou como de uma criança, aleluia. E ele voltou então mudado, e ele decide, você leia a história, você vai ver que ele decide servir apenas a este Deus. Porque Deus o libertou de um inimigo perigoso, o orgulho. Outro inimigo que é sutil, mas que vai tentando achar lugar, lá no livro de João, capítulo 3, versículo 10, Evangelho de João, Jesus tem um diálogo muito firme com um homem chamado Nicodemos. Nicodemos era um professor, era uma pessoa que conhecia da lei, era um homem que tinha muito conhecimento da palavra de Deus. Mas a Bíblia fala que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Nicodemos chegou de noite para ninguém ver, para a reputação dele não ser manchada, em outras palavras, né? E ele então vai perguntar para Jesus, e Jesus fala para ele, você precisa nascer de novo. E ele não entende nada, mas como eu sendo velho vou voltar para o ventre da minha mãe? E Jesus diz algo para ele, que chuta os castelinhos de areia de Nicodemos. Ele fala, se eu estou falando com você de coisas naturais, você não entende? Imagina se eu falar das espirituais. Nicodemos que achava que era o ó do borogodó. Se nós quisermos fazer as coisas de Deus confiados no que nós podemos, nós seremos envergonhados. E Deus
provocou Nicodemos para que ele fosse mudado, para que ele pegasse o que ele achava que conhecia, jogasse, como Paulo fala. Paulo diz que ele considerava como esterco, como algo, que não serve para nada, tudo que ele tinha conhecido para alcançar a salvação, alcançar o melhor de Deus. Nós precisamos ter essa atitude. Tem alguém, isso não está na palavra, mas nós temos que ter esse coração. Eu preciso conhecer mais do Senhor. Amém, meu irmão? Deus destruiu os castelinhos de areia de Nicodemos, tirando a autoconfiança. Diga para o irmão do teu lado: autoconfiança não te levará em vitória. Mas o que é isso, pastor? Então quer dizer que eu não posso confiar em mim mesmo? Você tem que confiar no Deus que habita em você. Amém? Amém, meu irmão? Jeremias capítulo 17, versículo 5. Maldito, olha aqui para mim, olha para mim. Jeremias 17, verso 5. Maldito é o homem que confia no homem e faz do seu braço mortal a sua força. Será como um arbusto plantado no deserto, não verá quando vier o bem. Mas diz o versículo seguinte: bendito é o homem que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. Será como árvore plantada junto ao ribeiro das águas, estende as raízes para o ribeiro. No ano da sequidão não murcha e não deixa de dar frutos. Aleluia. Quantos querem confiar no Senhor aí? Aleluia. Deixa Deus ministrar isso na sua vida. Outro inimigo, Lucas capítulo 24. Fala de Jesus conversando com os dois discípulos no caminho de Emaús. Os dois iam conversando e Jesus, já ressuscitado, se apresenta. Eles não conseguem ver Jesus e eles estão falando ali sobre o que eles achavam que tinha que acontecer. E Jesus dá uma... Eu acho engraçado. Gente, o nosso Deus, ele tem um bom humor. Amém? Dá um sorriso para o irmão do teu lado aí. Fala: Deus é bem humorado, meu irmão. Você consegue ver Deus assim? Deus não é aquela pessoa carrancuda. Bom dia por quê? Não, Deus não é assim. Deus é alguém bem humorado. Jesus se aproxima dos amigos, dos discípulos, e começa a caminhar e pergunta para ele: quando eu pensei nisso, eu fiquei imaginando o Chaves, né? Jesus dando uma de João sem braço. Jesus fala: o que vocês estão falando aí? E aí eles olham: você é o único estrangeiro que está aqui, que não sabe o que aconteceu nesses dias. Aí Jesus fala de novo: o que aconteceu? Ele sabia de tudo, mas ele pergunta. E eles começam a abrir o coração e falar das frustrações e dos achismos. Nós achávamos que ia ser assim. Mas já é o terceiro dia. Irmãos, frustração e achismo são inimigos perigosos de um cristão. Olha aqui para mim. Você vai enfrentar momentos aonde aquilo que você queria que acontecesse não vai acontecer do jeito que você queria. Deus até permite isso para trabalhar em nós. Você entende isso, meu irmão? Você entende isso? Não ache que Deus é o seu empregado. Você entende, amém? Não vai acontecer do jeito que eu quero. Cuidado. É no tempo de Deus e do jeito de Deus. Amém, meu irmão? E não deixa isso te frustrar. Eu me lembro que a pastora comentou aqui que Deus deu um puxão de orelha nela quando ela falou: Deus, eu sei aonde isso vai dar. E Deus falou: você não sabe de nada. Às vezes a gente acha que sabe muita coisa. Deixa Deus conduzir você, amém, meu irmão? Amém, igreja, amém? Deixa Jesus conduzir. Não tem que ser desse jeito. Joga os seus achismos fora e confia no Senhor. Porque quando uma pessoa caminha frustrada e cheia de achismos, a Bíblia fala que o coração daqueles homens estava incrédulo.